Olá, você está no canal Amador. Vamos aqui falar de mais uma leitura feita e se trata dos livros Reinações de Narizinho, volume 1 e o 2, né? O 1 e o 2, aqui do Monteiro Lobato. Foram lidos agora no mês de fevereiro, né? E atravessando um pouquinho aí de março. Foram leituras interessantes, para se dizer o mínimo, né? E renderam boas reflexões e tal, né? Do Monteiro Lobato mesmo, eu só conhecia, assim, por cima, a história do sítio. E alguns livros, por exemplo, Reinações de Narizinho eu conhecia por nome. Tem os livros que a Emília no País da Gramática eu também conheço por nome e tal. E assim, como cai em domínio público, então assim, vai ter muito Monteiro Lobato saindo por aí. E é sempre bom, né, ter contato com a obra antes mesmo da gente criar uma certa casca e opinião acerca do assunto, acerca do próprio objeto, né? Do Monteiro Lobato, a única coisa que eu li até então agora, recentemente, foi O Presidente Negro. Eu não fiz um vídeo para esse livro, porque quando eu li eu não tinha canal ainda, né? Se não me engano, eu tenho um post lá no Instagram, vou deixar lá embaixo, onde eu comento um pouquinho da minha leitura. Acho que eu li no finalzinho de 2019, 2018, não me lembro mais ou menos. Estou até pensando em reler, estava até pensando aqui em reler e trazer aqui para a gente debater um pouco sobre esse livro aqui, que é bem polêmico. O que não é polêmico é Monteiro Lobato, na verdade, né? E da mesma coleção da Príncipes, eu tenho mais uma coleção de contos, né? Cidades Mortas e Outros Contos. Esse aqui eu não li. Negrinha e Outros Contos. Desse aqui eu só li mesmo o Negrinha. Gente, conto triste, pesado. Mas os demais contos eu não li ainda. E o Urupês, né? Que é o Urupês e Outros Contos. Acho que deve ser o primeiro livro de contos que ele lançou. Tem outros livros, por exemplo, adultos dele, que eu também não cheguei a ler. Mas assim que eu tiver em mãos, eu quero ler. Enfim, Reinações de Narizinho, ele foi ali publicado em 1931, só que ele já tinha sido ali originado, né? O protótipo desse livro aqui já saiu ali em 1920, quando ele publicou A Menina do Nariz Arrebitado, né? Colocado como um dos, ou se não o primeiro livro infantil aqui do Brasil, né? Tem algumas pesquisas que vão apontar para o livro de conto da Carochinha, que eu esqueci o autor agora, mas aquele ali é um meio que dizem que é um abrasileirado, vamos dizer assim, né? Mas já Reinações de Narizinho é propriamente brasileiro. Então, nasceu primeiro lá, né, na Minha Nariz Arrebitado, para 1931 sair esses livros aqui, e depois teve sequências, né, Novas Reinações de Narizinho, e na década de 40 teve toda a compilação, contendo esses aqui, mais os Novas Reinações de Narizinho, e que deve estar saindo agora também em novas edições. E o que se trata esses livros aqui? Basicamente, é a apresentação do sítio do Pica-Pau Amarelo, não propriamente do sítio, né, mas das personagens que estão ali envolvidos, né. A gente já começa aqui conhecendo o Narizinho, conhecendo Dona Benta, Tia Anastácia, né, e a Emília, né. Então são vários contos, várias pequenas partes em que a Narizinho, junto com a Emília, o Pedrinho, vai também o nascimento do Visconde de Sabugosa, enfim, todo esse pessoal vai passar, né? Inclusive, aqui no índice, a gente já vê certinho alguns por onde vão passar, né? Por exemplo, no Reino da Imaginação, que é o Reino das Águas Claras, onde ela vai lá visitar, conhece lá os peixes, se casa com o peixe lá e tal. Tem a apresentação do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Marquês de Rabicó, o casamento dele com a Emília, como a Emília já começa como é que fala? A falar, né? Tomando aquelas pílulas lá do Dr. Caramujo, as aventuras do príncipe, o Gato Félix. Aqui termina no Gato Félix, né? Nessa segunda parte aqui a gente tem um Pote Pilim-Pim-Pim. Aí aqui já entra um pouquinho, muito, que é bem característica dessa segunda parte. Além do Pote Pilim-Pim-Pim, a gente já conhece um pouquinho mais de contos
de histórias que não são propriamente brasileiras, mas que o Monteiro Lobato resgatou e quis colocar aqui. Ele tinha muita preocupação com a linguagem, né? Para ele a questão de linguagem, inclusive, era algo preponderante, porque para ele o povo era o dono da língua, antes mesmo da gramática. A gramática seria a sua criada, né? Enfim, ele apontava mais para esses detalhes que em certos trechos aqui você encontra muito disso, né? Ele não está preocupado em carregar com uma gramática representativa, aquela coisa toda, está mais preocupado em informar. Tanto que aqui na parte 2, né, ali na página 36, ele comenta, né, quando a Dona Benta vai ler uma história, né, para os seus netos, ele comenta aqui, ó: leia da sua moda, vovó, pediu Narizinho. A moda de Dona Benta ler era boa, lia diferente dos livros. O diferente está entre aspas. Como quase todos os livros para crianças que há no Brasil, são muito sem graça, cheios de termos do tempo da onça, ou só usados em Portugal. A boa velha lia traduzindo aquele português de defunto em língua do Brasil de hoje. Onde estava, por exemplo, lume, lia fogo. Onde lareira, lia varanda. E sempre que dava com um botou-o, ou começou-o, lia botou ele, comeu ele, e ficava o dobro mais interessante. Como naquele dia os personagens eram da Itália, Dona Benta começou a remendar a voz de um italiano galinheiro porque às vezes aparecia pelo sítio em procura de frangos. Enfim, aí ele dá continuidade. Então logo se vê, né, que aqui ele fala muito dessa questão da linguagem, né? Todos os livros das crianças do Paquiá no Brasil são muito sem graça, cheio de termos do tempo do onça com letra maiúscula também. Então isso era um dos principais objetivos para o Monteiro Lobato em criar esses livros aqui, especialmente voltados para as crianças e numa linguagem, como ele colocou aqui, numa linguagem de hoje, no caso, 1920/30 ali, né? Enfim, Reinações de Narizinho, a gente já conhece Narizinho, que o nome dela é Lúcia, né? Inclusive Lúcia, Pedrinho, isso me lembrou muito também as Crônicas de Nárnia, né? Onde a gente tem os 4 irmãos. Só que veio bem depois, né, a Crônica de Nárnia. Tem Lúcia, essa menina imaginária, imaginadora, não imaginária, imaginadora, que carregava a boneca dela, Emília, para todos os lados, e ela conversava com ela e falava essas coisas todas. E tem muito de fantasioso aqui nesse livro, né? E eles vão parar nesse reino das águas claras, né? Na verdade, a Narizinho está ali deitada, aí vem o peixe, o príncipe peixe, né? E o colega dele, aí sobem na Narizinho e acham que o nariz dela é uma caverna, e isso já dá o grande acontecimento dela, que ela conhece esse reino novo, e ela vai para lá, onde ela gosta, como ela fica totalmente entusiasmada daquele reino, né? E que o próprio príncipe peixe também começa a gostar da Narizinho e tal. E ali o Dr. Caramujo dá uma pílula para curar Emília. E dessa pílula ela começa a falar. E fala. E não para mais. E Narizinho mora com a avó dela, né? A Dona Benta, que é essa sinhá. Não é conhecido muito do passado de Dona Benta aqui, né? Só que ela era casada com esse fazendeiro, que tinha dinheiro, que tinha terras, e que passou a morar ali, né? Só ela, a sua neta, né? Narizinho, Anastácia, que era sua criada, e também nas férias recebia o seu outro neto, que era o Pedrinho, né? Que morava fora do sítio. Narizinho era também uma menina que, como eu falei, imaginava demais, né? Pedrinho também. Pedrinho logo se vê que ele gostava dessas histórias, gostava de estar ali no sítio, onde ele se sentia muito mais à vontade do que estar ali dentro da escola. Eu tô falando isso, eu tô lembrando da série, né, que tinha na Globo, inclusive tem no YouTube, né? Acho que tem desde lá do comecinho, dos primeiros episódios. Enfim, aí tem a tia Anastácia, que é bem problemática, não só nessas histórias aqui, como também em outras histórias também. E o interessante é que a tia Anastácia resgata um pouquinho, falando do povo, resgata um pouquinho dos costumes
dos costumes sociais, né? Tanto que aqui nem tanto. Ela aborda muito pouco, mas na série, inclusive, quando o Saci aparece, né, a gente vê muito a tia Anastácia falando da questão do Saci, que ele faz bagunça, que ele faz isso, que ele faz aquilo. Ela conversando com o tio Barnabé, ela acreditando nessas crendices populares, enquanto a Dona Benta não. Quando a Dona Benta era mais cética, ela era dada aos livros, às leituras e as questões de mitologia, tudo que ela pensava vinha dos livros. Então ela olhava para essas crendices populares da própria tia Anastácia com certo, isso é muito, não tem para que tudo isso. Ela olhava com esse olhar, né? E é interessante acompanhar essas duas divisões. Como eu falei, aqui na parte 2 aparece mais alguns livros, aparece mais alguns autores conhecidos no mundo, né, pela sua literatura, enfim. Aparece Bela Adormecida, Branca de Neve, eles começam a visitar o sítio para fazer uma grande festa. Aparece La Fontaine, que é conhecido pelas suas fábulas. Esopo também dá as caras aqui, também conhecido pelas suas fábulas, onde eles vão por esse país das maravilhas. Me lembrou também muito a questão de Alice no País das Maravilhas, onde aqui a gente tem meio que simbólico, né? Uma nossa Alice dos País das Maravilhas, que nada mais é que a própria Narizinho, né? E isso ele traz para cá com essa roupagem, essa cara de Brasil que lhe é peculiar. E quanto à personagem Anastácia, o que eu posso dizer, o que me incomodou bastante, que não é possível não se incomodar se você ler esses livros aqui do Monteiro Lobato com um certo olhar um pouco mais apurado, enfim, tudo isso. Para a criança, isso daqui é um deleite. É muito bom, ela vai se divertir, porque são histórias curtas, são histórias episódicas, né, com começo, meio e fim, e que mais são interligadas ali e tal, mas dá para ler de modo independente? Até que dá, mas vai se divertir muito. Mas para as questões de contextualização, de história, de esse olhar um pouquinho sobre essas características de criação de personagem e de como os personagens estão envolvidos aqui, contexto histórico, social do próprio Monteiro Lobato ali inserido, né? É conhecido que ele sim era muito adepto a questões da eugenia. A gente vê muito isso no Presidente Negro, onde essa questão eugênica está muito latente, né? E outros livros também, livros infantis do próprio Monteiro Lobato, né? E Anastácia, é dito que ele teve a inspiração na própria criada que tinha na casa dele, a Anastácia, né? Que criou ele, a ama de leite, que criou ele por muito tempo. Então, a criação da própria Anastácia, tia Anastácia, teve muito a ver dessa imaginação e dessa memória dele da sua infância, né? Logo no comecinho a gente já percebe isso, ó. Na casa ainda existiam duas pessoas, tia Anastácia, negra de estimação que carregou Lúcia em pequena, e Emília, uma boneca de pano bastante desajeitada do corpo. Emília foi feita por tia Anastácia, com olhos de restros pretos e sobrancelhas tão lá em cima que é ver uma bruxa. Apesar disso, Narizinho gosta muito dela. Não almoça nem janta sem a ter ao lado. Nem se deita sem primeiro acomodá-la numa redinha entre dois pés de cadeira. Você já vê um incômodo um pouco nessa frase, né? Tia Anastácia, a negra de estimação que carregou Lúcia em pequena. A gente já vê como negro aqui dentro é estimação. Na série, a gente percebe muito disso, né? A gente percebe uma Dona Benta meio que incapacitada de fazer muita coisa, onde recorre a tia Anastácia para fazer, né? A gente olha aquilo ali meio incrédulo, a gente vê uma chegada do Pedrinho, é claro que uma avó quer receber seu neto muito bem e tal, mas não é ela que faz as coisas. É igual a questão da farinha de trigo, né? Farinha de trigo Dona Benta, mas quem fazia as receitas nos livros não era nem Dona Benta, era tia Anastácia. E por que não coloca farinha de trigo tia Anastácia? Logo em seguida, na página 56, a Emília também é uma problemática. Em todo momento que a Emília fica nervosa, fica brava, ela fala mesmo sem escrúpulo nenhum, ela vai deteriorando, ela vai jogando umas palavras pesadas. E geralmente é muito disso, né? Às vezes o politicamente correto cai por terra nos momentos de grande
sentimento, onde as emoções afloram, né? Aí ela comenta, ó, mais zangada ainda, Emília mostrou-lhe a língua e, dando uma chicotada no cavalinho, tocou à frente resmungando alto. Princesa, princesa que ainda toma palmadas de Dona Benta e leva pitos de negra beiçuda e tira ouro do nariz, antipatia, né? Negra beiçuda já é outra palavra que Emília repete muito aqui dentro. Eu fui marcando as partes em que incomodavam muito para mostrar como a criação da própria personagem se dava nesse tipo de estereótipo, né? Tem uma parte aqui da questão, como eu falei, na parte 2 eles recebem vários personagens ali da literatura mundial, Barba Azul, Pinóquio, Branca de Neve, Cinderela, para fazer um grande jantar ali no sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E o que acontece? A tia Anastácia vai servir o café. É muito simbólico essa imagem aqui, né? A gente vê vários personagens brancos, por exemplo, e Anastácia, a única negra, a servir todo mundo, né? E aqui em seguida, quando a Anastácia toma café, né, a Cinderela não quis café. Aí ela fala, ó, todos tomaram café, menos Cinderela. Só tomo leite, explicou a linda princesa. Tenho medo de que o café me deixe morena. Faz muito bem, disse Emília. Foi de tanto tomar café que tia Anastácia ficou preta assim. Estranho, né, esse tipo de construção da frase. Na página 44, a outra conversa. Emília, de novo, ela se sente ofendida por um lance lá, ela se sente ofendida e mais uma vez há esse ataque à tia Anastácia, né? Ó, Emília estava seriamente ofendida e sem dúvida nenhuma preparava-se para alguma viagem. Ia arrumando as malas, ao mesmo tempo que dialogava com o cavalinho. Não é à toa que ela é preta como carvão. Aí depois outra pessoa ficou meio assim, se perguntando. Mentira da narizinho, essa negra não é fada nenhuma, nem nunca foi branca. Nasceu preta e ainda há de morrer mais preta. Aliás, nasceu preta e ainda mais preta há de morrer. Mas aí lá na frente tem a questão de um circo que eles montaram, né? Aí durante o espetáculo eles vão apresentar a Dona Benta e tia Anastácia. Respeitável público, tenho a honra de apresentar a vovó, Dona Benta de Oliveira, sobrinha do famoso cônego Agapito Encerrabode de Oliveira, que já morreu. Também apresenta a princesa Anastácia. Não reparem ser preta, é preta só por fora e não de nascença. Foi uma fada que um dia a pretejou, condenando-a a ficar assim até que encontre um certo anel na barriga de um certo peixe. Então o encanto se quebrará e ela virará uma linda princesa loura. Aí já dá também o tom, né, da questão de como encarava a negritude aqui dentro. Cinderela não queria tomar café com medo de virar preta. E olhava aqui a questão de ser uma negra preta como a questão de ser uma pessoa amaldiçoada. E para quebrar a maldição, ela viraria branca. Enfim, são detalhes ali pontuais que, de certo modo, para esse olhar, assim, para essa construção de personagem, esse olhar mais para o diálogo, acaba sendo incomodativo, né? Por quê? Porque isso aqui é livro para criança, né? Isso aqui são livros de literatura infantil, né? A gente tem que tomar muito cuidado para a questão, por exemplo, do anacronismo e também da censura. Houve também muito burburinho sobre a questão de os livros do Monteiro Lobato serem censurados, trechos como esse serem retirados. Eu sou meio pé atrás a questão da censura, dessa questão de retirar trechos. A gente deve analisar a obra pelo original, né? Tomar cuidado com o texto original e ser analisada com o texto original, sem tirar e nem pôr, né? Que isso aqui é retrato de uma época, inclusive, né? E também fica aquela discussão, né, de separar o autor da obra e algo do tipo, né? Enfim, Reinações de Narizinho, como eu comentei, para livros de literatura infantil, para crianças, é que a pessoa vai se deleitar, sim. São histórias interessantes, são histórias bacaninhas, né? Mas para pessoas que já têm um certo olhar diferente para Monteiro Lobato, devido às questões polêmicas que o próprio autor levanta na sua biografia, acompanhar os livros deles, você já vai olhar, você já vai ler, né, com esse olhar mais voltado para esse lado, pela construção da personagem, pela construção dos textos,
o que ele quer colocar ali por trás e como isso pode impactar mais para frente, né? É claro que uma criança, quando vai pegar esse texto e ler essa questão de que a tia Anastácia recebeu a maldição, por isso que ela é preta, e depois quebrar ela virar branca, ela não vai ter esse olhar meio que entender propriamente dito o que está ali, né? Mas por fora, nas entrelinhas, a gente pode tirar esse tipo de reflexão, né? Opa, olhar a negritude como uma certa coisa de maldição, uma coisa que não é boa, né? Bom, fica a dica aqui de textos interessantes para reflexão, tá? E também para o puro deleite, né, de crianças aí de todas as idades. Vale lembrar isso, tá? Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana e até a próxima.